Determine os seguintes coeficientes binomiais, esses números binomiais. No item A aqui do 66, você tem 10, 6, você vai usar a formulinha da expansão do binomial. Você faz o fatorial do de cima, dividido o de cima menos o de baixo, 10 menos 6, 4, e o de baixo também com fatorial. E aí você vai abrir o 10 até chegar no 6 para poder simplificar. 10, 9, 8, 7, 6 fatorial sobre 4 eu vou abrir, 4, 3, 2. E o 6 fatorial eu mantenho, porque vou cancelar o 6 fatorial daqui com o 6 fatorial. Posso simplificar 4 vezes 2, 8, vai embora com esse 8. E ainda posso simplificar o 9 por 3, dando 3. Então, embaixo não sobrou nada, ou sobrou 1. Em cima ficou 7 vezes 3 vezes 10, 21, 210. Então, o binomial 10, 6 ou o coeficiente binomial 10, 6 vale 210. Mesma ideia, você vai usar para o item B, 8, 3. O que ele vai ser? Sua expansão é fatorial do de cima sobre o de cima menos o de baixo. 8 menos 3 são 5. Então, 5 fatorial. E o de baixo, 3 com fatorial. Abro o 8 até chegar no 5 para poder simplificar. 8, 7, 6, 5. Paro aqui sobre o 5 com o 3 fatorial. O 5 vai embora. 5 fatorial com 5 fatorial dá 1. E o 6 vai embora com 3 fatorial. Lembre-se que 3 fatorial é 3 vezes 2, que são 6. Então, simplifiquei. 8 vezes 7, 56. Então, o binomial 83, o número binomial 83, ou o coeficiente binomial 83 vale 56. No 67, o que você tem que determinar o valor de x. E você está numa igualdade entre números binomiais, note que os números de cima são iguais. O que você pode afirmar quando você tem uma igualdade de binomiais em que os de cima são iguais? Você tem duas opções de igualdade. 67, item A. Ou os dois números são realmente iguais, eu vou anotar aqui, os binomiais são iguais. Para que eles sejam iguais, os números de cima são iguais e os números de baixo também são iguais. Portanto, o x tem que ser igual a 5. Esse é o caso mais fácil de igualdade entre binomiais. Só que além deles serem iguais, eles também podem ser o que a gente chama de complementares. Números binomiais podem ser iguais ou complementares. Qual relação eu tenho que estabelecer? Para que eles sejam complementares, o número de cima tem que ser o mesmo e a soma dos dois números de baixo tem que dar o de cima. Portanto, x mais 5, nesse caso, tem que dar 13. X mais 5 igual 13. O 5 passo subtraindo, o x será 8. Portanto, há duas opções de solução para essa equação em que eu tenho números binomiais. Os dois números binomiais são iguais. O 13,5 é igual ao 13,5, que é o primeiro caso, ou o 13,8 também será igual ao 13,5. Você pode inclusive verificar se você olhar para o desenvolvimento. O 13,5 ou o 13,8 tem o mesmo desenvolvimento. 13,5. Usando o conceito que a gente acabou de utilizar aqui, uso o fatorial do de cima sobre a diferença, o de cima menos o de baixo, 3 menos 5. 13 menos 5 são 8. E o de baixo, 5. Se eu fosse agora fazer o 13,8, o que eu teria? Fatorial do de cima. O de cima menos o de baixo,
5. E o de baixo, 8. Veja que é a mesma coisa. Só mudou a ordem do produto de embaixo, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Importantíssimo você lembrar um caso de equação entre binomiais, ou eles são iguais ou são complementares. O mesmo vale para o item B. Primeira coisa que você tem que perceber, os números de cima são iguais. Os de baixo podem ser iguais. Se eles forem iguais, você tem x mais 1 igual ao 3x menos 11. Isolando o x, nós teremos 2x igual a 12. De onde concluímos que o x vai valer 6. Ou eles podem ser binomiais complementares. Para que sejam binomiais complementares, é necessário que a soma dos dois números de baixo dê o valor de cima. Então, o x mais 1 somado ao 3x menos 11 tem que dar o número de cima, que era o 18. Novamente, isolando o x aqui, nós temos 4x. 1 com menos 11 são menos 10. Passo para lá somando, mais 10 com 18, 28. E a gente conclui que o x ia ser 7. Então, novamente, você tem duas soluções, dois valores possíveis do x para que esses dois números sejam iguais. Nesse caso, não é direto, os valores não estão direto ali, igual estava aqui, que era o x, mas você pode testar, verificando. Caso o x valha 6, o que acontece nos dois binomiais? Você fica com 18, 7, 6 mais 1, 7. É realmente igual ao 18, 7, que aqui vai ficar 7 também. Se você substituir aqui por 6, 3 vezes 6, 18, menos 11 são 7. Que é o caso que a gente verificou que são iguais, realmente são iguais, 18, 7 é o 18, 7. E no caso do x igual a 7, que foi o segundo valor que nós encontramos, substitua o x por 7, aqui fica 7 mais 1, 8, 18, 8. Será igual ao 18, 10. Veja que aqui, se você substituir o x por 7, 3 vezes 7, 21, menos 11, 10. Como eu sei, eles são complementares. A soma dos dois de baixo, 8 mais 10, dá o 18. Sim, realmente. Ou são iguais ou são complementares. Isso aqui eu só fiz para você verificar. Não preciso fazer, é um teste só para que você veja que há duas possibilidades de igualdades, assim como a gente tinha verificado ali no de cima. Uma vez que você está igualando binomiais, é só necessário que você lembre, ou eles são realmente iguais ou eles são complementares.